Boa tarde a todos. Primeiramente, pedimos desculpa pelos atrasos, que estávamos aguardando o restabelecimento da internet, da rede da internet, mas infelizmente não foi possível o restabelecimento, então passaremos a gravar essa audiência pública. Audiência pública para elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. Município de Nazaré Paulista, elaborado pelo Departamento de Planejamento Municipal. Exigências legais, Constituição Federal de 88, artigo 65, inciso 2, parágrafo 2º, Lei Complementar 101, LRF, artigo 4º. Incentivo à participação popular. Fica assegurada a transparência na elaboração e execução do orçamento, inclusive mediante audiências públicas a serem realizadas tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo. Principais pontos da LDO: metas e prioridades da administração pública municipal, definição do montante e forma de utilização da reserva de contingência. Autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação. Definição de critérios para o início de novos projetos. Disposições gerais. Meta de resultado fiscal. Um dos principais pontos da Lei de Diretrizes Orçamentárias é estabelecer metas, ou seja, parâmetros para a execução do orçamento. Então, quando nós trabalhamos com estatísticas fiscais, posteriormente, com balanço orçamentário, os anexos do REREL, e nós temos meios de comparar aquilo que foi planejado com aquilo que foi executado. Então, esse parâmetro aí é fornecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Equilíbrio fiscal, A receita prevista tem que ser igual à despesa fixada. Ou seja, no momento em que nós utilizarmos essa LDO para a abertura do orçamento, nós iremos prever as receitas, fazer uma estimativa de receitas e fixar as despesas. No nosso caso, a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 26, ela está fixando 132 milhões para o exercício. Esses 32 milhões serão distribuídos entre os diversos programas de governo. Programa de governo é a maior divisão que nós temos no orçamento. E depois, em seguida, nós temos as ações. Então, os programas e ações. Cada programa tem uma série de ações que vai possibilitar atingir o objetivo daquele programa. Então, no geral, 132 milhões. Lembrando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem o objetivo de passar alguns parâmetros de despesas totais que serão detalhadas depois, posteriormente, na Lei Orçamentária Anual. Outros pontos importantes: aplicação dos mínimos constitucionais. No mínimo, 25% da receita resultante de impostos, nós temos que aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, o ensino é uma das prioridades nacionais das despesas, juntamente
com a saúde, que nós temos aqui logo abaixo. No mínimo 15% da receita resultante de impostos em ações e serviços públicos de saúde. Na verdade, nós temos despesas maiores na prática do que esses percentuais mínimos, né? Chega em torno de 30% na educação, né? Varia em torno de 30%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, e a saúde também chega muito próximo desse percentual. Então, com certeza, né, a lei já garante que saúde e educação deve ser tratado com prioridade, mas na prática, né, as necessidades do dia a dia obrigam os municípios a gastar ainda mais nessas áreas. Reserva de contingência destinada a atender passivos contingentes, outros riscos fiscais e imprevistos, como, por exemplo, decisões judiciais, catástrofes climáticas, entre outras. Na nossa LDO, nós deixaremos 594 mil como reserva de contingência. Em seguida, passaremos a mostrar cada programa de governo, né, que é o programa de governo, é a maior divisão que nós temos no orçamento. Então, a LDO, ela divide o valor de 132 milhões em programas de governo que, posteriormente, serão desmembrados no orçamento municipal. Então, aqui nós temos valores gerais só, né? Valores totais. Nós temos aqui a gestão legislativa, 3.352.800. Depois, chefia do executivo, 4.669.500. Comunicação social e imprensa, 298.100. Segurança Pública e Trânsito, 325.600. Gestão Administrativa, 4.780.050. Gestão Financeira, 749.100. Gestão Tributária, 979 mil. Gestão de Planejamento, 759 mil. E podemos notar que a educação, né, como dissemos anteriormente, é a maior prioridade do município, 46.382.050. Lembrando a vocês que metade da folha do pagamento, cerca de metade da folha de pagamento, será empenhada nesse programa da educação, no Departamento de Educação. Então, a educação é uma prioridade. Cultura, 744.700. Desporto e lazer, 617.100. Obras e serviços, 22.051.150. Saúde, a outra prioridade, 28.828.800. Lembrando que todos os anos, né, a saúde, nós temos uma previsão orçamentária que sempre é suplementada. A saúde, a gente tem sempre que aumentar um pouquinho o valor ao longo do exercício, né? Sempre lembrando, né, que nós temos a estimativa das receitas em 132 milhões, e é claro que ela não é suficiente para contemplar todas as necessidades do município, inclusive o que acontece com a saúde às vezes é isso, né? A gente faz o orçamento um pouquinho menor e ao longo da execução do orçamento, à medida que as receitas vão ingressando, a gente aumenta um pouquinho, reforça um pouquinho esse orçamento. Fala, mas por que você não colocou mais então na saúde? É porque os 132 milhões é o limite, né? E para a gente poder distribuir entre os departamentos, né, entre os setores, nós não temos o valor suficiente, às vezes, para contemplar. Então, a gente fixa um valor menor, vai executando, vai remanejando e tocando o exercício aí, né? Executando o exercício. Agricultura, pecuária e abastecimento, 911.900. Meio ambiente, 380.600. Desenvolvimento econômico sustentável, 393.800. Turismo, 2.707.100. Promoção social, 3.638.250. Dívida pública, 6.956.400. Reserva de contingência, 594 mil. Né? Lembrando a vocês também que as peças de planejamento, elas são dinâmicas. Vejam bem, estamos em abril. Na verdade, o nosso PPA e a nossa LOA, nós vamos fazer o PPA e a LOA
agosto, né, setembro, né, setembro é a data de entrega aqui na Câmara, então até lá muitas coisas mudam. Então, nós podemos fazer as mudanças necessárias aí nesses valores, né, que a LDO ela só dá as diretrizes, coloca o valor para o programa, então nada impede, né, da gente fazer um ajuste nesses valores aí, quando nós fizermos o orçamento. Daí nós fazemos o orçamento e podemos alterar esses valores que estamos discutindo agora, né, e construir também um PPA para os próximos 4 anos. Na verdade, seria interessante, em muitos cursos a gente discute isso, né, que seria interessante mudar a legislação e nós colocarmos a LDO, o prazo de entrega da LDO junto com o orçamento no primeiro ano de mandato, né, junto com o orçamento e junto com o PPA. Então, num primeiro momento, seria muito interessante que as 3 peças fossem entregues em setembro aqui para a Câmara, porque daí evitava fazer essa mudança, fazer um planejamento agora e adequar depois, quando nós trouxermos aqui as peças da lei orçamentária anual. Então é isso, né? A ideia principal aqui é nós estabelecermos as diretrizes aí para a lei orçamentária anual. O projeto de lei orçamentária anual, né, para 26 será remetido ao Poder Legislativo até 31/8 de 2026, né, que o apreciará e devolverá para a sanção até o final da sessão legislativa. Nesse momento, né, estamos abertos aí a perguntas, dúvidas, sugestões, né, participação de vocês. Na verdade, é estadual e federal, né? Na verdade, algumas vezes nós reunimos com o jurídico para tratar da situação e nós encontramos essa dificuldade, né? Que nós não temos poder para alterar. Então, nós temos que cumprir simplesmente, né? E aguardar que isso seja modificado, né? É muito tempo que isso está dessa maneira, né? E atrapalha um pouquinho, né? Porque você tem que fazer 2 vezes o mesmo trabalho, às vezes. Você faz a LDO agora e você tem que fazer as adequações aí da LDO quando você faz o orçamento. Então, seria mais produtivo, no caso, fazer tudo no mesmo período, né? Fazer todo o processo no mesmo período seria bem mais interessante. Mas estamos aqui para cumprir a lei, né? Enquanto não conseguimos alterar. Tá certo? Olha, eu tenho esperança que seja daí para cima, porque o nosso orçamento inicial é 120 milhões. Mas, na verdade, a nossa despesa autorizada hoje já está perto de 130. A arrecadação, até março, ela estava 5% a mais do que o ano passado. Só que, por exemplo, esse mês de abril eu já estou um pouco preocupado. Hoje mesmo, dei uma olhada lá na receita e está faltando quase 4 milhões para completar o mesmo do ano passado, no mesmo mês. É claro que a tesouraria pode ter muita coisa para lançar ainda, né? A gente leva um susto à toa às vezes, né? Então é melhor esperar a tesouraria lançar todas as receitas para a gente comentar, né? Vai que atinge, chega, né? Então, o que a gente espera sempre, no ano seguinte, é arrecadar de 5% a 10% a mais do que o ano anterior, né? Porque as despesas de custeio, você pega combustível, né? Você pega material de consumo, merenda, cara, você não consegue, sempre tem um aumento de preço, né? Então, imagine, se o município, o dissídio da folha de pagamento, que pelo menos a infração você tem que passar todo ano. Então, as despesas do município, as de custeio, ela aumenta todo ano. Você imaginou se a receita ficar 1 ano, 2 anos estagnada, né? Você tem um problema sério, né? Então, a gente espera sempre arrecadar mais. Eu espero, no nosso orçamento, que ele seja de 132 para cima, para a gente poder contemplar todas as necessidades aí do município. Espero que sim. Tudo bom?
Então, hoje, assim, na região, no estado, no Brasil, a prioridade hoje é a educação e saúde, né? Pelo próprio valor. Você pega a educação, é metade da folha de pagamento. Né? E tem muita exigência. Agora, eu estava comentando com o Celso agora há pouco, né? Que eles estão, questão da climatização da sala. Então, cada hora tem uma coisa, né? Uma exigência nova, né? Que a gente precisa contemplar. Só que o cobertor é curto, né? A receita é pequena, a gente não consegue contemplar tudo, né? A saúde tem as suas necessidades. Como assim? Na verdade, a educação, nós temos uma obrigatoriedade de aplicação de 25%. E, na prática, a gente aplica em torno de 30% direto. Mas o que é difícil é que os 30% não é suficiente, às vezes, para você contemplar tudo. Vaga de creche que falta, né? Climatização de sala. Saúde chega perto de 30% e obrigatório é 15%. A saúde é um caso à parte, né? E a educação, ela tem verbas de apoio federais, estaduais, e a saúde muito pouco. A saúde tem uma... A educação, ela consegue... Ela tem uma característica assim, a educação consegue mais verba de custeio do que a saúde. A saúde, geralmente, você ganha um equipamento, ou você ganha uma verba para reformar alguma coisa. Na verdade, quando você ganha uma verba da saúde, você ganha aquela verba, mas você tem que manter aquele serviço. Então, às vezes, assim, que você ganha uma verba, para as finanças do município, piora, ao invés de melhorar. Por quê? Porque você assume um serviço novo. Aí você tem um equipamento que faz exame. Então, a saúde tem uma característica muito diferente da educação. A educação, quando você pega um dinheiro para merenda escolar, você faz um convênio com o Estado favorável, você pega você ajuda a manter o custeio. Quando você pega um dinheiro para transporte de aluno, você paga o serviço que está sendo prestado, ou compra combustível, faz alguma coisa. Então, a verba que vem para a saúde, ela ajuda a manutenção do custeio. E a verba que vem para a educação, ela gera mais despesa porque vem um serviço para você. É aquela história. O município, às vezes, fala, eu vou te dar um hospital. O governo federal fala, vou te dar um hospital, só que você vai manter. Aí você tem que arrumar médico, comprar médico e tal. É difícil. Então, é diferente. Um departamento é muito diferente do outro. Né? Inclusive nessa questão de conseguir verba ou não. Verdade? Exatamente. Perfeitamente. Sim. Eu vou falar para você, a questão da saúde, só quem está lá dentro mesmo que sabe a dificuldade que tem nesse sentido, né? Tudo que você vai fazer é complicado, né? Até quando vai ganhar uma verba desse jeito. Daí você fala, vou ganhar um aparelho aqui que vai tirar raio-x. Fala, nossa, mas tem que ter um técnico, tem que ter uma sala especial, tem que ter... Difícil, né? Entendeu? Então, você não sabe se fica contente ou fica triste. É mais ou menos isso, né? Entendeu? O que acontece é muita necessidade para pouco recurso, né? É difícil. Acho que o que temos de mais caro hoje no país é a saúde. Mas ainda bem que nós temos o SUS, né? Ainda bem. Você pega aí em países desenvolvidos, você pega nos Estados Unidos, se o cara ficar doente lá, ou tem dinheiro ou não tem atendimento. É difícil, entendeu? É complicado. Tudo está em aberto, ou seja, quando nós estivermos fazendo a elaboração e discussão do orçamento, a gente vai abrir todos esses valores para conversar, entendeu? Então, tem esse lado, né? Exatamente. A gente vai ter que discutir isso. Preventiva, perfeito. Você quer um exemplo que é difícil? A questão
o trânsito, hoje, por exemplo, o trânsito, os acidentes de trânsito geram uma despesa para o Ministério da Saúde que é absurdo, né? Então, ou seja, às vezes uma regra de trânsito melhor, né, que impeça acidente, vai fazer o quê? Vai impactar na saúde preventivamente. Preventivamente. Sim. Perfeitamente. Isso. Você quer uma coisa interessante, pegando assistência social, né? Você forma um grupo da terceira idade, o pessoal começa a praticar atividade física, começa a passear, e, no UBS, por exemplo, no hospital, entendeu? Isso, exatamente. Se você ocupa, né? Ocupa o tempo. Sim. 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 Exatamente. E agora, né, nós temos uma outra, a população brasileira está envelhecendo também. Nós temos que pensar muito nisso. Pensar muito nisso. Exatamente. Exatamente. A tendência agora, né, é essa área de assistência, de acompanhamento, aumentar muito a despesa agora com o envelhecimento da população. Entendeu? Verdade. Tem que fazer um novo trabalho agora, né? Tem que estar de novo as campanhas de vacinação, de convencimento, de tudo isso, né? De saúde preventiva. É muito importante isso, né? Isso. Exatamente. Exatamente. Com certeza. A gente fazer um planejamento mais participativo, não é fácil, mas é desafiador, mas com certeza, a médio prazo, nós teremos resultados melhores, com certeza. É. Criar indicadores que possam medir se o trabalho está no caminho certo ou não, né? Exatamente. Aí você pega a taxa de vacinação, taxa de mortalidade, então tem indicadores que eles são muito bons, né? Eles conseguem realmente mensurar se aquilo que está sendo feito está tendo efetividade, né? Eficiência. Uhum. Exatamente. É. Por exemplo, hoje a educação está contribuindo muito com isso. Você vê, tem nutricionista, né? As crianças que comem na escola hoje, eles comem muito melhor, né, do que anos atrás, né? Porque hoje eles fazem todo um estudo, né, para evitar exatamente isso. Inclusive evitar a obesidade, né? Tem uma dieta bem balanceada. Então isso aí o que acontece? Já contribui para a saúde dos alunos. Já tira mais uma pressão lá do posto de saúde. Uhum. Com certeza. Exatamente. Então
fazer orçamento, né? Fazer LDO, fazer PPA e fazer LOA, é discutir muito isso, né? Como que a gente vai integrar aí os diversos setores, né? Sim. Perfeito. É verdade. Exatamente. Acho que na questão do esporte e lazer, nós estamos com o esporte travado. Né? Apesar de a gente estar tentando fazer a terceirização do esporte, estamos indo para o quinto mês e não voltou, por exemplo, as atividades da terceira idade. Entendi. Na terceira idade, eles procuram um grupo social, quando pegam certa idade, e síndrome do ninho vazio, Sim. psicológico, causa depressão, eles precisam do grupo social não só para movimentar o corpo, mas para ter um Perfeito. grupo social. É muito importante. E aí, a gente não teve, né? Uma das possibilidades, né, que vai estar mandando indicação, é que a terceirizar, abrir um concurso para dois profissionais, para que não pare o esporte. Não dá para contar que todo ano a gente consiga terceirizar. E se não conseguir através de emenda, aí tem que ser por recurso próprio. E aí entra nisso daí. Exatamente. Né? Se a gente conseguir aumentar a questão do LOA da cidade. Nós faremos diversas reuniões aí na construção da LOA. Terceira idade, criançada também, né? A base esportiva tem que vir nas crianças, Tá certo. não sempre para os marmanjos. Também é importante, mas não só para eles. Com certeza. Mas que ótimo, né? Então nós iremos retomar esse assunto aí na construção da lei orçamentária anual. Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Bem? Então, não temos marcado ainda. Né? Não ainda. Agradecemos a presença de todos, né? Muito obrigado pela participação, pela contribuição de cada um. Estamos à disposição, continuamos à disposição na prefeitura, né? No nosso site tem as informações aí contábeis, financeiras. Qualquer dúvida também, a prefeitura está de portas abertas aí para esclarecer. Então, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.